Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos, a partir deste instante, trazendo um conteúdo que faz parte do dia a dia de todos nós. Dentro do segmento, né, do caderno que a gente chama, né, que é o caderno Diário de Negócios e Valores, temos a oportunidade de receber aqui Sérgio Guti, ele que é economista, um amigo nosso que já tem estado aqui. Esse é o 4º podcast. Sérgio, seja muito bem-vindo. Já estamos de aniversário. Pô, 4 estações. Já, o ano tem 4 estações. Já fechou o quarter, né? É isso aí. mesmo? Exatamente. Poxa, que legal. Sérgio, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Para todo o pessoal que nos acompanha aí de casa, pessoal, uma oportunidade muito legal que o Sérgio nos permite aqui de ter uma conversa com uma pessoa que realmente vive o dia a dia de um economista, que faz um trabalho de consultoria para várias empresas aqui da nossa região, da região dos Campos de Cima da Serra, e permite que a gente possa falar um pouquinho sobre a realidade que a gente está vivendo. Um momento onde... Eu não sei, Sérgio, mas eu acho que, assim, na história recente, eu acho que a gente está passando por um dos momentos mais, como é que eu vou dizer assim, mais importantes, onde a gente fala tanto no segmento de reparar na economia. Faz sentido essa fala? Faz. Na realidade, todo mundo, de economista e louco, todo mundo tem um pouco. Então, automaticamente faz. As pessoas elas estão mais preocupadas talvez com o seu futuro, talvez o que a inteligência artificial vai fazer conosco aí, o que vai facilitar a nossa vida, enfim. Mas faz. As pessoas estão cada vez mais se informando, cada vez mais buscando oportunidades diferentes, utilizando os mecanismos que se tem. Isso, de uma certa forma, vai facilitando as informações, as coisas vão fluindo e as pessoas, de uma certa forma, vão acabar conhecendo melhor e vão se especializando em muitas coisas. As oportunidades existem, o que falta é só as pessoas pegar elas. Mas aí, Sérgio, eu faço uma relação assim, ó, a gente teve um momento que chamou bastante atenção, que foi quando a gente passou por uma pandemia e todo mundo se voltou para a saúde. Todo mundo começou a olhar aquele movimento todo da saúde, todo mundo começou a entender de vacina, todo mundo começou a descobrir que faltava respirador em tudo que é hospital. Enfim, passou por um ciclo de falar de saúde. Aí a gente resolve agora, o mundo caminha para um momento onde todo mundo não, na verdade a gente vive 2, 3 guerras importantíssimas e o mundo todo se volta e começa a olhar para a questão toda da segurança, né, dos países e tudo mais. E agora chega o efeito cascata, né? Então a economia sente o baque todo que a gente está vivendo e a gente olha também para economia e política. Então como que a gente consegue explicar, pelo menos assim, eu sei que é dificílimo, mas assim, sem economês, né, ali para aquele empresário, para o pequeno empresário, como que ele vai tocar a rotina amanhã de manhã? Olha só, eu nesses anos que eu trabalho com consultoria, eu vou de conselheiro até estrategista, certo? Então o que acontece? Vamos lá. O que o empresário, quem vai colocar um negócio hoje, certo? O que existe muito em termos de Brasil, nós somos um país extremamente empreendedor, mas extremamente incompetente em muitas coisas. As pessoas, elas não se dedicam a serem competentes. Eu vou colocar um negócio. Muito bem, vou colocar um negócio, tá? Você vai vender para quem? Tu vai comprar de quem? Tu sabe quanto é que tu vai pagar de tributo? Tu sabe quanto tu precisa para girar? Tu tá falando grego com o cara. O cara não sabe. Ele não sabe o que é capital de giro, ele não sabe o que é, da onde que ele deve comprar, ele não sabe o que é crédito tributário, o que é débito tributário. O que a gente faz no dia a dia? Eu pego o cara e eu desenho pro cara. Tio, o negócio é o seguinte, você vai vender para um nicho de mercado, então você tem que utilizar essa estratégia. Tem que comprar desse tipo de empresa, porque vai te gerar um benefício maior. Você tem que vender para esse tipo de empresa, você tem que vender para esse tipo de consumidor. Aí as coisas começam a cair as fichinhas. Então nós temos que falar uma linguagem que as pessoas entendam. Se eu vim aqui falar sobre você, para você, vou falar sobre a nova reforma tributária. CBS. O que é isso, meu? Não, tchê, isso aqui funciona assim, ó. Você tinha tais e tais tributos que funcionavam sobre o consumo, sobre o serviço. Quando você vai no supermercado, você paga tais e tais, agora você vai ter tudo isso num tributo único. Ou seja, tem que simplificar. O mundo empresarial tem que ser simplificado.
Você tem que tirar os penduricalhos, as linguagens técnicas do dia a dia, porque daí ninguém vai entender. E um dos grandes problemas da prematuridade de morte de negócio é porque o pessoal não sabe o que está fazendo. Caraca, muito importante isso. E justamente tem um termo que eles chamam que é back to basics, né? De volta lá pro básico, com arroz com feijão bem feitinho. Né? Para o banco escolar lá. Às vezes a gente fala de inteligência artificial, mas a gente não está fazendo nem o que o caderno, né, conseguiria fazer ali, né, de fazer o beabá bem feito. Exatamente. E aí, eu acho que tu colocou aí o ponto da reforma tributária e tudo mais que está acontecendo agora, mas a gente tem que pensar muito lá assim, do sentido de que, poxa, o que o empresário precisa fazer para também não ser pego de surpresa, né? Ou seja, de onde que ele consome as orientações, além do Diário de Vacaria, para a gente conseguir receber orientações. Por exemplo, poxa vida, esse tributo vai mudar o preço do meu produto? Essa mudança que o governo acabou de fazer agora vai impactar o meu negócio? Vai impactar a minha folha? Né? Vai cair dentro de uma janela que a folha tem um impacto, a folha não tem? Então, assim, de que forma que o empresário pode ter para não ser pego para captar informação, para não ser pego de surpresa? Na realidade, Lucas, o que acontece? A informação está disponível para qualquer um. Você tem que saber qual é que é a fonte que você vai buscar essa informação. Digamos, você é um empresário do segmento da comunicação, certo? Eu sou empresário do segmento do serviço. Bom, o que o Lucas precisa saber sobre comunicação? Bom, você vai ter que ser cercado de informações fidedignas a respeito do que está se divulgando hoje, o que dá mais ibope, o que as pessoas gostam de ler, o que as pessoas gostam de ouvir. O que o Sérgio precisa fazer? Eu preciso me cercar de um portfólio de informações que N clientes meus, indústrias, comércio, serviço precisam saber. Então, você tem que ter o quê? Um guru, de uma certa forma. Se eu não sei, ninguém sabe tudo na vida, né, gente? Se eu não sei, o meu conhecimento chegou até aqui, eu preciso buscar alguém que tenha uma experiência maior do que a minha. E não é feio você pedir opinião, você pedir conselho. Isso é aprendizado. Eu peço opiniões, eu peço conselho, a gente tem redes de network, eu me aperto em alguma coisa que, tchê, como é que eu faço isso? Onde é que eu busco isso aqui? Tu já teve alguma coisa semelhante a isso? Isso é humildade. E tem muito empresário, tem muitas pessoas que não têm humildade suficiente para dizer, eu não sei. Uma das premissas básicas é você saber, eu não sei isso aqui. Um ponto importante que eu acho que a gente tem que contextualizar no sentido de levar isso para o lado local. Aqui em Vacaria, Sérgio, eu acompanho, pelo menos nos últimos 22 anos, o trabalho da SIC, o trabalho da CDL, o trabalho da Cindy Lojas. Assim, nesse momento eu me recordo de 3 entidades principais da parte do comércio, da indústria, da agricultura. Mas, assim, a gente sabe que existem outros grupos. Existe, por exemplo, a associação lá dos motoristas dos caminhoneiros. Existem associações de outras áreas, certo, que são, na verdade, aí, grupos. Eu me acordei agora também. Existe a associação dos contadores, existe a associação dos engenheiros. E esse grupo acaba fazendo com que as informações venham de uma fonte confiável. E justamente ir até o encontro dessas pessoas, eu vejo que positivo. Vai no caminho que tu falou. É positivo, sem sombra de dúvidas. Todo o empresário que vai colocar um negócio, ele vai ter que ter... Se ele não é um administrador que não tenha conhecimento, ele vai ter que se assessorar com alguém que tenha conhecimento da administração. Ele vai ter que ter o aparato legal por trás de um contador. Então, essas orientações, essas situações, são pessoas que, de uma certa forma, já estão no mercado, têm uma vivência maior. E como é que você constrói conhecimento? Com questionamento. Não tem outra forma. Eu costumo dizer para os meus alunos que, a cada aula que eu ministro, seja numa graduação, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, eu aprendo muito. Porque o questionamento, a conversa a respeito de um determinado assunto, ela vai te gerando conhecimento, porque o A tem experiência X, o B tem experiência Y, e a gente acaba gerando conhecimento. Então, não é feio você pedir, não é constrangedor você dizer que você não sabe. Se você fizer uma pergunta para mim aqui hoje e eu disser para ti, Lucas, eu não sei, eu preciso checar.
para te dar uma informação precisa. Eu até posso dizer a forma que eu penso sobre aquela situação, mas talvez não seja uma resposta fidedigna do que se pretende chegar a uma resposta objetiva em termos técnicos, em termos literais. Para a gente puxar um pouco para o lado, que nem tu falou assim, mas sem o economês, a gente tem alguns assuntos importantes que eu queria, como é que eu vou dizer assim, fazer meio que um ping-pong, né? Onde a gente coloca alguma fala e tu dá uma orientada. Claro que a gente está falando de uma forma muito genérica, vamos dizer assim, né? Como tu falou no começo da tua fala, a gente tem o produto, o serviço, o nicho, né? Com respostas, cada um, né? Com as suas próprias respostas. É até uma coisa meio óbvia de falar, mas a gente precisa deixar bem claro que isso é uma coisa que faz parte do segmento. Por exemplo, uma fala sobre juros e créditos. Quando vale a pena pegar o capital de giro e quando é a melhor hora de apertar o caixa? Como dizer o sim ou o não numa situação que nem essa, Sérgio? Cultural. Você é conservador ou é arrojado? Eu te devolveria a pergunta. Eu sou conservador. O que é um cara conservador? É um cara que não gosta de arriscar. Então, se você não gosta de arriscar, você não capta dinheiro. Você usa o teu capital. Mas, Sérgio, se eu não tiver o meu capital, até onde você está disposto a correr o risco? Porque o teu negócio ele pode dar certo e pode dar errado. A linha do sucesso e o fracasso, a diferença é muito pequena. Para você estar de um lado, para você estar do outro. Você pode comprometer um negócio por uma tomada de decisão equivocada. Mas, se você estiver com conhecimento a respeito dessa decisão e sempre tiver planos alternativos, você não quebra. Você consegue o quê? Trabalhar com o termo prevenção. A consultoria faz muito disso. A gente não garante o sucesso, mas a gente previne o insucesso. Cara, aí nesse ponto, eu até faço uma relação com uma das experiências que eu tive lá da engenharia elétrica. A minha primeira formação, eu comecei pela engenharia elétrica, não concluí esse curso, mas eu aprendi muita coisa boa. Só um detalhe, só complementando. Os engenheiros elétricos gostam muito, toda a área da engenharia, trabalhar com números. Por isso que eles são, muitas vezes, CEOs de empresas. Então, o ponto da engenharia elétrica que me chamava a atenção é que o professor explicava o seguinte, ele dizia assim, um eletrônico, uma geladeira, né, enfim, uma TV, ele não queima quando falta luz. Ele não queima quando a luz volta. Ele queima quando a luz está em meia fase. Ou seja, quando a gente precisa tomar aquela decisão, se eu capto um crédito de forma mais arrojada ou eu não capto esse crédito e exprimo de onde eu consigo, o prorrogar não deixa de ser uma meia fase? Deixa. Mas se você souber da tua realidade, é uma decisão de prorrogar ou não prorrogar. Digamos o seguinte... Eu tenho capacidade de pagamento que não vai afetar o meu resultado se eu me endividar e pagar uma taxa de juros de 20% ao ano. Se eu souber disso, que os números me mostrem isso, porque a empresa é o que os números dizem que ela é, não é o Sérgio que vai dizer, não é o Lucas que vai dizer o que a empresa é. A empresa ela precisa ser vista sem maquiagem nenhuma. O gestor precisa enxergar um negócio, o pequeno empresário, sem maquiagem. Se eu tiver capacidade de pagamento, se o meu resultado suportar pagar 20% de juros sobre um capital, eu me alavanco. Não tem problema. Eu posso abrir uma empresa com capital terceiro. Se alguém confiar em mim, eu remunero o capital terceiro e salvo para mim ainda. Mas para isso eu preciso saber se o meu negócio é sustentável para fazer essa alavancagem. E uma das coisas que tu fala bastante, que tu falou nos outros podcasts, é a importância da liquidez, né? E quando a gente fala na liquidez, uma das coisas que as pessoas estão falando nesse momento é que como a gente tem uma sazonalidade nesse momento, andando pelas ruas devagarinho, a gente vê durante a semana, né? O comércio tá um pouco, como é que eu vou dizer assim, tá um pouco pouco movimentado, vamos assim dizer. O varejo em si. O varejo em si, né? Então, aí surge aquela seguinte pergunta, mas eu preciso de um caixa para sustentar os funcionários, pagar o aluguel da empresa. E aí surge aquela pergunta, qual que é o tamanho ideal de uma reserva? Claro que a gente está falando de indústria, de comércio, serviço. Tem como a gente ter uma ideia, assim, como um parâmetro? Primeira coisa, prevenção, como eu falei antes. Você tem que ser precavido em muitas situações.
Como é que a gente define o nível de caixa mínimo que uma empresa tem que ter ou que uma pessoa física tem que ter? Eu, às vezes, quando posto alguma coisa sobre educação financeira lá de nós como cidadãos, toda empresa possui um ciclo econômico e financeiro que eu chamo. Não é termo técnico, eu vou explicar o que é isso. São prazos, são dias, certo? Você compra uma mercadoria, você tem um número de dias para pagar essa mercadoria, se você comprar ela a prazo. Se você comprar ela à vista, o teu período é 0. Você vende para o teu cliente, você pode conceder prazo ou não pode conceder prazo. Você conceder prazo, tem um número de dias. E aí você tem o teu estoque, que é o produto que tu vai vender. Então, se você tiver uma venda que represente 3 vezes o teu estoque, você precisa ter um capital de giro para suprir 3 vezes o teu estoque, certo? Então, esse número de dias, que é o teu ciclo econômico e financeiro, é o quanto você tem que bancar. O número de dias de estoque, o número de dias que tu concede ao cliente e o número de dias que tu recebe do fornecedor. Esse número de dias vai te dizer exatamente quantos dias tu tem que ter de caixa, ou melhor, de prevenção de caixa para você não ter problema. Tem empresas que são 90 dias, tem empresas que são 6 meses. Um exemplo típico disso, você imagine uma indústria naval que produz navio. Qual é o ciclo de uma indústria naval? 3 anos. Ah, mas então ela tem que ter caixa para 3 anos? Se ela for previdente, ela tem que ter recurso para 3 anos. Que demora 3 anos para construir um navio. Ela só coloca. Certo? É previdência. Aí, interessante essa analogia que a gente está vindo, né? Porque aí a gente chega num ponto, tu falou do caixa, tu falou do giro e agora tu acabou de trazer o exemplo do estoque. Quando a gente fica pensando no estoque, né? Eu acho que a gente tem uma palavra que casa, anda junto com o estoque, que é a sazonalidade, os períodos alta e baixa. Mas sempre surge uma pergunta, né? Quando alguém trabalha com estoque como não enterrar o dinheiro em produto parado? Isso acaba sendo, comprei um monte de sapato, não está vendendo sapato. E aí? Por que você comprou um monte de sapato? Pois é. Cara. Porque o mercado estava comprador e hoje não está comprador. Muito bem. Se você conhece o teu negócio, existe uma palavrinha mágica que a gente usa em termos de gestão, que margem de contribuição total, que é um cálculo simples que todo gestor precisava saber. Aí ela te dá um monte de informações. Você tem um determinado preço de venda, você tem um determinado custo e você tem uma determinada quantidade, certo? Por que tu vai comprar um sapato que ele gira uma vez no mês, enquanto você tem sapatos que giram 7, 8 vezes no mês? Então você mantém um estoque daquele sapato que gira uma vez no mês, ou no máximo 2, e você acrescenta naqueles que giram mais. E normalmente o que gira mais é o que tem um custo mais competitivo. Normalmente, não estou dizendo que seja isso. Se eu pegar uma relojoaria, é outra analogia. Mas no varejão, mais ou menos é isso. Então, se você souber quais são aqueles itens que giraram ao longo do tempo, que te geraram mais margem de contribuição, você trabalha com aqueles. E você não vai ficar com item de estoque parado. Porque você vai errar um giro só. A hora que o mercado começa a cair, tu para de comprar. Mas para tu fazer isso, tu tem que estar com o raio-x da tua empresa na mão. Tu tem que conhecer a empresa. Eu muitas vezes conheço as empresas mais do que os próprios empresários. Mas como é que eu não enxerguei isso? Digo, pois é, porque às vezes a gente fica atarefado no operacional e não enxerga o óbvio. É que nem você, antigamente tinha aqueles cavalos de charrete, que os cavalos não podiam olhar para os lados, né? Porque senão eles se distraíam, iam perder o foco. E muito empresário é isso. Ele fica aqui e ele não consegue enxergar para os lados. Mas isso acontece com nós também, certo? Nós cometemos erros a respeito disso. Cara, ping-pongzão. O pessoal que está acompanhando de casa aí está vendo a qualidade das respostas importantíssimas para nós. Seguimos aí. A gente falou do estoque, mas a gente tem que fazer uma relação muito importante com uma palavra que até me recordo de um amigo lá de Porto Alegre que fazia uma formação específica num negócio chamado pricing, né? Que é o estudo do preço, de tão complexo que é fazer a parte do preço. E principalmente agora, em tempos instáveis, onde a gente está vendo lá a figura do dólar, né? Afetando o mercado, né? Inteiro do Brasil aí, a gente fica pensando como que a gente repassa esses custos sem perder os clientes. Porque eu acho que aí, quando a gente acaba
negligenciando, né, essa construção que tu falou super bem na margem de contribuição, que, poxa vida, uma ferramenta essencial na vida do gestor aí, que muita gente não tem, que muita gente não calcula, mas aí por causa de uma falta, né, de percepção ali na hora que está fazendo aquele pricing bem certinho, acaba vendo a margem sendo corroída. Cara, como que a gente faz uma precificação num tempo que nem agora? Você sabe que um dos erros mais absurdos que a gente vê no dia a dia é empresário precificando equivocadamente. Não é errando, é equivocadamente porque não conhece como precifica. Isso, falta de conhecimento. Eu trabalho especificamente uma cadeira de precificação para pós-graduações em gestão comercial. E aí eu costumo, a primeira aula, eu digo assim, todo mundo sabe precificar? Os alunos ficam com aquele silêncio normal, né? O que esse louco vai me perguntar agora, né? Sabe precificar. E aí gera aquele silêncio. Eu digo que tem duas formas de você precificar. O cálculo inteligente e o cálculo burro, né? Aí eu faço um simples exemplo. R$100 mais 10%. Quanto dá, pessoal? Tem gente que vai na calculadora, né? Porque habituou a usar, né? 110, professor. Legal. Agora, 110 menos 10%, quanto dá? 100. Digo, opa. Calculem aí. 110 menos... Quanto dá? Ah, professor, dá menos de 100, dá 98 e pouquinho. Digo, então, aí está o primeiro erro do preço. Se você fizer a precificação por dentro, é uma coisa. Se você fizer a precificação por fora, é outra coisa. Então, tem empresa, por um simples equívoco de precificar, sem conhecer a realidade, quanto mais vende, mais perde. E a tributação interfere diretamente nisso, porque a segunda causa de morte de empresa é o custo tributário. Tá. Acho que cabe uma janela aí. Tem a chegada também da própria... Eu acredito, hoje pela manhã falava com uma contadora aqui de Vacaria, ela estava comentando que ela foi no congresso semana e estava falando que muito se falou sobre tecnologia de inteligência artificial. A gente enxerga isso como uma coisa que vem nesse sentido para as empresas que estão lá na ponta, que tiveram acesso a isso, né? Muito mais informação chegando. Mas a gente também precisa falar para aquelas pessoas que não têm esse acesso à tecnologia, que, sem dúvida alguma, procurar, né, o seu contador, procurar, né, a pessoa ali que, às vezes, você é proprietário de uma empresa, procurar o seu diretor para fazer essa conversa acontecer. É um caminho, eu acredito que, assim, imediato para amanhã de manhã cedo acontecer. Você sabe que eu tenho muitas relações dentro das próprias empresas, que aí... o Lucas é amigo do empresário. Mas tu tem o cara aqui, como é que você evoluiu, como é que você cresceu? Será que eu não posso trocar uma ideia com essa pessoa? Quer dizer, você pode se espelhar em outras situações que a gente imagina que são empresas ou profissionais que estejam formando opinião, né? Já tem que ter muito cuidado com isso, mas é uma alternativa. Para quê? Para você esclarecer dúvidas. Dificilmente uma pessoa com uma coesão de pensamento vai te negar uma informação. Eu jamais nego informação porque eu não tenho medo de que alguém vai roubar o meu conhecimento. Não, isso não existe. Eu me sinto lisonjeado quando uma pessoa que não é da minha relação profissional me questiona a respeito de um determinado assunto. Hoje eu tive um caso, estritamente trazendo essa questão do gancho. Eu estava numa empresa, aí chegou uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, e aí perguntou quem que eu era e tal, conversamos. Mas será que eu podia te fazer uma pergunta? Eu digo, fica à vontade, né? Ele fez uma pergunta, eu dei a resposta, tu solucionou a minha vida. Simples assim. A gente falou sobre isso, né? Sobre os insights, né? Que às vezes a gente constrói, né? O cara tá ali batendo cabeça. Pô, vai tomar um café ali, vai conversar com alguém, vai respirar um pouco. Pô, mas eu tô cheio de coisa. Dá uma parada aí. Oxigênio o cérebro. Oxigênio o cérebro. Faz bem. Faz isso acontecer. E aí, pô, o cara vai ali, vai tomar um cafezinho, vai comer uma coisinha. Pô, vem essa ideia, troca uma ideia, vai fazer aquilo tudo, fazer todo sentido. E é interessante, né? Porque às vezes a pessoa tá muito próxima do resultado, tá faltando só uma conversa. Um cliquezinho. Será que eu estou fazendo dessa forma correta? E esse tipo de coisa, gente, as pessoas de bom senso, são coisas
socializáveis. São coisas socializáveis. Eu já fiz muito trabalho voluntário e gosto de fazer muito isso. Eu fazia educação financeira nas escolas. Escolas estaduais, eu pegava desde lá do prézinho até o 3º ano do 2º grau. Trabalhando, claro, cada um no seu nível de conhecimento, mas o que? Colocando, né, uma pequena sementinha a respeito da importância de você saber gerir o teu salário, da importância de você saber gerir os teus gastos, da importância de você poder fazer poupança, e isso se estende para a questão das empresas, pequenas, médias, grandes, multinacionais. A filosofia não muda muito. A filosofia, o que muda na filosofia é o volume e os números. Mas quando você trabalha com métricas concretas, percentuais, por exemplo, cara, o custo percentual para ti e para mim não tem muita diferença. Tu falou nessa questão aí de trabalhar com números, e eu fiquei fazendo uma associação, até uma questão que a gente tem aqui no Brasil, que são os desafios relacionados, obviamente, a essa carga tributária que a gente vive, e uma das coisas que impacta diretamente a saúde das empresas, que o Brasil bandeira vermelha, no sentido de dizer assim que é um alerta no mundo todo, é a questão dos custos, por exemplo, com a contratação de funcionários, né? No mundo todo a gente não tem a carga tributária tão grande, isso acaba inviabilizando, e surgem alternativas como, por exemplo, a terceirização, hoje está acontecendo muito isso. Começou, me recordo muito da parte do escritório contábil. Hoje a gente vê escritórios contábeis já fazendo até tarefas mais administrativas. Isso é uma tendência que aconteceu, eu me recordo muito em São Paulo, empresas que já estavam terceirizando isso aí. Mas assim, de que maneira a gente consegue entender esse universo hoje da questão dos funcionários dentro da empresa? Antes de chegar no funcionário, eu só vou fazer um adendo. Todo o empreendedor hoje que vai colocar um negócio, ele tem que saber que ele tem um sócio oculto. Que esse sócio oculto é o Estado. Ele penetra no teu bolso sem bater na porta, sem pedir permissão, e do que tu fatura leva 40%. Vai para o bolso. Certo? Não tem negócio que sobre 40%. Mas o Estado leva 40%. Muito bem. Aí você fala, nesses 40% tem o custo de pessoal, que tu me questionou agora. Com exceção do Simples, que o Simples são os pequenos negócios, a grande maioria dos negócios no Brasil hoje, em número absoluto de empresas, são do Simples. Quase 1 milhão de empresas, né, se eu não me engano, que estão na faixa de 4,6 ou 8. 4,8. 4,8 milhões, né? Milhões. Por ano, pessoal. Por ano. O que acontece? O maior número de empresas, ou seja, 82%, 83%, eu não me recordo, tá? São empresas do Simples Nacional. Só que essas empresas, no bolo arrecadatório, representam só 6%. O maior número de empresas, mas o que menos arrecada. O resto fica para as grandes companhias e as médias companhias. Mas voltando à questão de pessoas, né? Eu terceirizo, eu contrato CLT, o que eu faço eu como gestor de uma pequena empresa? Primeira coisa é saber quanto te custa um funcionário. Certo? Em média, numa conta meia aqui de padeiro, só os encargos básicos que eu falo aqui, para você contratar um funcionário, férias, 13º, INSS, fundo de garantia, só os básicos, né? Um funcionário custa de 80% a 86% do que ele ganha. Então, se o funcionário ganha R$1.000, ele custa para a empresa 1.860, 1.850. Tá? Aí tu vai dizer, mas então eu vou terceirizar. Beleza. Algumas coisas você pode terceirizar. Produção, em vez de você produzir interno, você pode produzir externo. Agora, quando fala em mão de obra, terceirização de mão de obra, muito cuidado. Tá? O governo criou, lá há uns 5, 6 anos atrás, a possibilidade de você terceirizar a tua atividade fim, ou seja, os teus funcionários serem terceirizados. Certo? Cuidado com isso. Isso gera vínculo de emprego. A terceirização só é plausível quando o funcionário trabalha em mais de uma organização. Se ele trabalhar só para a tua organização, você está dando um tiro no pé. Porque além de você pagar
O salário, você pode ter um problema trabalhista depois. Tem que ter muito cuidado com isso. Quer dizer, tudo que se vende por aí não é real. E um ponto interessante aí, muitas empresas no Brasil têm grandes escritórios, né, de tributaristas, de pessoas que estudam a parte da legislação, justamente por causa dessas manobras. E a figura, na verdade, de manter, né, esse custo, no sentido de ter alguém fazendo esse trabalho, desde uma assessoria jurídica, uma assessoria tributária, né, a própria figura do contador mais ativo, a figura do consultor, é justamente pelo volume de, como é que eu vou dizer assim, de regras, de leis que fazem com que, além de pagar os 40% que o Sérgio estava falando, né, Sérgio? Existem toda uma questão de tu estudar aonde que tu não pode acabar caindo numa armadilha de pagar até mais que os 40%. Exatamente. Eu costumo fazer uma questão quando eu trabalho com o pessoal sobre planejamento tributário, né? Que é justamente isso que nós estamos falando aqui. Quanto custa o principal sócio? E eu faço uma pergunta. Você sabe quantos tributos nós temos no país hoje? Cara, eu não sei te dizer. É muito, cara. Meu Deus do céu. Nós temos hoje no país 94 tributos instituídos. 94 tributos. Ah, mas então nós pagamos 94 tributos? Não. Cada negócio tem os seus tributos incidentes. Nós temos os nossos tributos incidentes. E se eu falar para você, você que é trabalhador como eu, que tem CLT, né? Em 2 tributos nós pagamos 40%. Quais são os 2 tributos? INSS, se tu estiver no teto máximo, que descontam lá de ti na folha, 11%. E se você pegar a tabela cheia de imposto de renda, 27,5%. Em 2 tributos, tu paga 40%. E aí, fora o que você paga, fora da folha de pagamento, que é os impostos de consumo. Uhum. Então, sempre vai estourar onde? Sempre vai estourar no consumidor toda essa carga tributária. Com certeza. Estoura no nosso bolso. E aí a nossa renda cada vez mais vem diminuindo, porque cada vez mais o Estado se apodera de um pouquinho da tua receita. E detalhe, se nós puder falar um dia especificamente sobre a nova reforma tributária, vamos fazer isso. É bem interessante. Boa. Ver o quanto isso vai impactar. Bom, Sérgio, quero te agradecer por toda essa conversa, uma baita de uma conversa, podcast aí que vai render muitos rios aí para as pessoas todas captarem todos os insights, como tu falou, né, que tu estava lá tendo uma conversa e a pessoa acabou de uma ideia. É claro que ele exagerou, não salvei vida de ninguém. Mas eu acho que a gente entende, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente está precisando só daquela conexão, né? De uma dica, de um insight ali que faz a pessoa enxergar, né, um todo ali. É a famosa história lá da martelada nas pedras, né? O cara bate lá 99 vezes, a pedra está inteirinha, intacta. Tu bateu a 100, a pedra racha de ponta a ponta, né? Exato. Então, é o famoso insight que acaba acontecendo e mudando tudo isso. Quero te agradecer por ter vindo mais uma vez, né? Chegamos ao nosso 4º episódio aqui, né? Falando sobre economia, abrindo um pouquinho do panorama e escutando todos os teus insights aí que fazem a gente, com certeza, levar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, né, ideias e percepções. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa. Pessoal que acompanhou mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, muito obrigado pela sua audiência, por compartilhar aí, né, da nossa fala sobre um segmento, sobre um caderno que é tão importante, que é o Diário de Negócios e Valores. Qualquer momento a gente volta trazendo o que é informação, o que é destaque aqui na nossa cidade, o que pode, com toda certeza, fazer diferença aí para o seu dia a dia. Valeu, gente. Até o próximo.